Olá, pessoal! Filosofia em poucas palavras. Vamos aqui junto pensar, filosofar brevemente sobre as 5 vias da existência de Deus em Tomás de Aquino. Sendo um dos maiores pensadores medieval, reconhecido até hoje, bastante estudado, reverenciado, o Santo Tomás de Aquino vai nos apresentar 5 vias sobre a existência de Deus, ou 5 provas sobre a existência de Deus. A primeira via é o movimento. A segunda via que ele vai nos trazer é a questão da causa ou da ordem. A terceira via é sobre a questão do devir e por vir e o deixar de vir. Ou melhor dizer, sobre a questão do necessário para que existam as coisas necessárias. E a outra via é a via dos graus da perfeição. E, por último, é a via do, como assim nós podemos dizer, do teleológico. Teleológico, um termo difícil, porém daqui a pouco eu vou dizer já o que quer dizer. Então, a primeira via é o movimento, a segunda via é a ordem ou a causa, a terceira via, o devir, né? Ou as coisas que vêm à existência, e como também a quarta via é os graus da perfeição, e a última via é o teleológico. O teleológico. Vamos lá, o que São Tomás quis dizer com o movimento? Sendo ele um filósofo cristão, tendo Sagradas Escrituras como a base primordial, porém ele teve a influência do pensamento aristotélico quanto ao seu pensar filosófico e também nesse requisito de teologia. Você encontra na teologia dele, no pensar dele filosófico, esses elementos junto aí, né? Porém, também ele reverenciava bastante o Santo Agostinho. Por isso que mesmo nessas 5 vias de pensar sobre a existência de Deus, você encontra alguns indícios do pensar filosófico platônico de Tomás de Aquino, no sentido dele ter Agostinho, né, como a base do pensar neoplatônico, platônico, teológico na era dos pais da igreja medieval, como também do filosofar. Então, Tomás de Aquino vai nos apresentar essas 5 vias. A primeira via é o movimento. Tomás de Aquino vai falar, ó, nada se move no universo se não for movido. Se as coisas no universo são movidas, então, como ele é aquele que, desfazendo do pensar do mundo das ideias de Platão, ele vai caminhar, como Aristóteles, no contato do objeto, conhecemos por os elementos sensoriais. Então, para Santo Tomás de Aquino, nós só podemos ter o conhecimento da existência de Deus a partir dos elementos criados pelos feitos de Deus, é que nós somos levados a contemplar o supremo bem, aquele que é a fonte de toda a existência. Então, se as coisas nesse universo se movem e nós contemplamos olhando para o universo, nós conseguimos ver que as coisas no universo não se movem por si mesmo. Então, isso quer dizer que existe a fonte que move todas as coisas. E essa fonte é o motor supremo, o motor primordial. Aquele que move e ninguém o move, porém ele se move nele mesmo, por si mesmo e para ele mesmo. E ele move e continua movendo todas as coisas pela sua providência. E a segunda via da existência de Deus, ele vai falar sobre a questão da causa. Existe
causa. Ninguém no universo é a causa de si mesmo. Para que exista alguma coisa, precisa ter uma causa por trás daquilo, né? Então, assim, isso nos leva a entender que existe o Supremo, aquele que é a causa em si mesmo e a fonte de todas as causas existentes nesse universo. E a terceira via é a via do necessário. Se existem coisas necessárias, quer dizer que existe o necessário, que é a fonte de todas as coisas, aquele que é o necessário em si mesmo para que as coisas venham a existir. Então, se as coisas vêm à existência, isso quer dizer que existe aquele que é autoexistente, que deu a existência a todas as coisas. E nós pensamos aqui sobre a terceira via, agora vamos para a quarta via. A quarta via, Tomás de Aquino vai nos fazer pensar sobre os elementos dos graus da perfeição. Os graus da perfeição, aqui ele vai tratar sobre a bondade. Se no universo existe a bondade, então quer dizer que existe aquele que é infinitamente bondoso. Se no universo existe o belo, existe o mais belo, existe o bom, existe o feio, então esses elementos do grau da perfeccionalidade que nós contemplamos no universo vai nos fazer pensar que realmente existe um grau supremo que deve ser o padrão da existência de toda a perfeição, de toda a bondade, de todo o belo, de tudo que é virtuoso, de tudo que é bom. Deve existir. E esse grau supremo é Deus. O outro elemento é a teleologia. A teleologia traz a ideia do teleo. Teleo que quer dizer o fim, né? A razão, a finalidade das coisas. Então, quando nós contemplamos o universo em si mesmo, você vai contemplar esse elemento teleológico no universo. As coisas no universo existem por uma finalidade, né? Estamos fazendo esse vídeo aqui por uma finalidade. Aqui, o que eu estou pegando em mão está com uma finalidade. Existe um teolo nisso, uma finalidade. Então, quer dizer que o universo não é algo que existe por nada. Existe um logo no universo. Existe uma finalidade. E a finalidade última de todas as coisas é o Criador de todas as coisas. É nele que encontramos a finalidade do próprio universo. Então, esses são, brevemente, resumidamente, em poucas palavras, que não foram poucas, as 5 vias do pensar da existência de Deus em Santo Tomás de Aquino. O movimento, né, a causa, o necessário para que haja coisas necessárias, os graus da perfeição, a ser o devir e o porvir também, né? E como também nós temos aqui o teolo, né? O teleolo, né? Teleo. Essa palavra é complicada, mas quer dizer o fim, a finalidade, né? Essa questão que nos impulsiona a encontrarmos sempre o fim em tudo. Então, as 5 vias são essas. Movimento, a questão da causa, nada é a causa em si mesmo, como também a questão do devir, né? E o deixar de vir. As coisas vêm e deixam de vir, isso quer dizer que existe aquele que é o autoexistente, a fonte de todas as coisas que vêm e deixam de vir, e como o grau da perfeição, e como também o teleológico. Para isso, de acordo com o pensar do filósofo Tomás de Aquino, nós podemos deduzir a existência de Deus. Fui.